Graça e paz, amado irmão, bom dia, bem-vindos ao nosso devocional. O Senhor, que é o autor da vida, te dê vida, paz, alegria nesse dia, te cerque de toda a bondade, de toda a sabedoria dos céus, que o seu coração tema a Deus, que o teu coração seja cheio da presença do Senhor, que a presença do Senhor destrua os teus inimigos, aqueles que intentam mal contra você, aqueles que não pensam de acordo com as Escrituras, aqueles que não seguem os caminhos da verdade, que você seja livre deles, em nome de Jesus. E o Senhor abençoe tua casa, a tua descendência, a tua saúde. Ele abençoe os teus negócios, no nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, Rafael. Bom dia, Janduí. Olá, Jason. Bom dia, Fabiano. Bom dia, aleluia, bom dia, pastora Rosana, Everton, Michele, Quinha, Neus, Arthur, amém. Como estão? Bom dia, louvado seja Deus. Nós estamos na devocional dos Salmos, amém? Aleluia. Olá, dei uma pausa aqui, retomando, espero que esteja tudo bem por aí. Bom dia, Viviane, bom dia, Michele, Arthur, bom dia, Laura. Bom dia, Grazi, bom dia, Esther, bom dia, irmãos amados que têm nos acompanhado toda manhã, amém? A palavra de Deus estabelece o tom para o seu dia. Você tem que ouvir a palavra de Deus bem no início do dia, é o melhor, porque ela vai estabelecer o caminho para você seguir. O Espírito sempre trará uma boa palavra ao seu coração, amém? Glórias a Deus. E hoje nós, no Salmo 124, um salmo maravilhoso, um salmo lindo, é um salmo sobre a casa, sobre a família. Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é feliz. Aleluia. Existem muitas bem-aventuranças. A palavra felicidade é uma palavra muito abrangente, muito holística. Ela envolve viver bem, saudável, desfrutar do melhor que Deus pode dar para um homem, para uma mulher. E Deus abençoa a casa, abençoa a família. Esse salmo revela como Deus, de fato, quer a felicidade do lar. A felicidade do lar. Deus quer um lar onde haja verdadeira comunhão, companheirismo, amor, aonde exista alegria, unção de Deus, aonde ocorra harmonia. Jesus disse: se uma casa estiver dividida, ela não sobreviverá. E o diabo, ele ataca diretamente o lar, as casas. Você não pode ser feliz se o seu lar não for feliz. Você não é feliz se vive atormentado dentro de casa, se você vive relacionamentos ruins, filhos que não respeitam os pais, pais que não amam, os seus filhos, esposa, marido em crise, em confusão. Há tantas discórdias. Você sabe, o primeiro milagre que Jesus realizou foi na casa. Ele transformou a água em vinho. O vinho traz o símbolo da alegria, do vigor, da prosperidade. Então, o milagre do Senhor começa na casa. Amém? E aqui o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A palavra temer não é uma palavra de medo. A palavra temer ocorre pela primeira vez na Bíblia. Eu vou ler a passagem para você. Lá em Abraão, quando foi sacrificar Isaque. A Bíblia diz que o Senhor havia pedido Isaque, o único filho de Abraão, como uma oferta de holocausto. E o texto diz assim: quando ele, então, chegou ao lugar designado, ele edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Imolar era esfolar o filho, como era apresentada a oferta, depois queimada. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão
sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aleluia. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. É uma figura de Cristo Jesus aqui, amém? Esse carneiro, né, que substituiu o homem, no caso Isaac, é Jesus substituindo a nós, a humanidade, naquela cruz. Mas a minha ênfase está no temer ao Senhor. Veja, que temer era esse? Abraão estava com medo de Deus? Abraão estava fugindo de Deus, estava envergonhado, tinha medo de Deus, não quero me aproximar de Deus. Não, Abraão estava obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. Então, o temor do homem feliz na casa, ele leva Deus a sério. O temor deste homem é, de fato, considerar a palavra de Deus e alinhar a sua vida em relação às Escrituras. É tomar a Bíblia como autoridade suprema na sua vida. É ser fiel, firme às Escrituras. Não aquilo que alguém diz. Não é o que alguém diz que está correto. É o que a Bíblia diz. Claro, na revelação da nova aliança, do Evangelho da Graça, na luz do Espírito, não numa interpretação caduca, mística, de alguém independente que fala o que quer, que toma a palavra para afirmar qualquer desejo pessoal, nada disso. Mas alguém que pode ser confirmado por homens e mulheres maduros diante de Deus, que tem, né, exposto a sua vida como homens sábios, pessoas sábias. Então é uma harmonia da revelação da palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, temer a Deus, e ele diz, e anda nos seus caminhos. Ora, então o temer é obedecer, é andar nos caminhos de Deus. Quais são os caminhos de Deus? As Escrituras. Cristo é o caminho. Amém? Cristo é a palavra. Jesus disse, Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus nos separa. Santificar significa ser separado, ser incomum. Você não é comum. Nós não podemos lidar, vivendo no mundo, como o mundo lida com as coisas. Nós precisamos ter a cultura do reino, a cultura de ouvir a palavra, a cultura da honra, saber que uma autoridade é instituída por Deus. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, submeta-se ao seu marido como ao Senhor. O denominador comum é Jesus Cristo. Quando você coloca Jesus na equação, seja ela de primeiro grau, de segundo grau, seja ela complexa, você vai achar o resultado. O resultado sempre é um resultado bom quando Cristo está na equação. Amém? Tira Jesus da equação e não existe nada. Tira Jesus do casamento e não há milagre. Tira Jesus do casamento e não há alegria, não há paz, não há reino. Então Jesus é a prioridade. Não é o que eu penso, não é o que a minha esposa pensa, mas é o que a palavra pensa. E homens que recebem a felicidade como recompensa, eles temem ao Senhor. Eles dizem, eles se apoiam nas Escrituras, dizendo, se a Bíblia assim o diz, na luz da nova aliança, eu creio, eu vou praticar. Pratique a palavra. Jesus falou que aquele homem que ouve a palavra e não pratica, ele é tolo. Ele ouve e não pratica. Ele está construindo a sua casa, o seu projeto, o seu negócio sobre a areia. E virão os rios, virão as tempestades e a chuva forte. E o Senhor diz que essa casa vai cair, porque ele simplesmente não pratica o que ouve. Mas Jesus disse, de semelhante modo, aquele que ouve e pratica é aquele que constrói a sua casa, o seu negócio, sua família, sobre a rocha. Vão bater os mesmos rios, os mesmos vendavais, porque nós estamos no mundo e os problemas vêm a todos. As chuvas e tempestades torrenciais vão cair, mas a casa não cairá, porque esse homem a alicerçou na rocha. A rocha é Jesus, a rocha é a palavra de Deus. Então, se a sua vida está alinhada nos caminhos das Escrituras,
ou da Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, você é um homem feliz. Pode estar passando por tribulação, mas você é feliz. Você é feliz no lar. Você anda nos caminhos do Senhor. Isso é temer a Deus. Amém? Abraão tinha um único filho. Um filho que ele aguardou 25 anos. Não é, de fato, é um período pequeno, mas um longo período da vida. Ele aguardou um menino, aguardou o filho da promessa. Depois, uma idade, cresceu, ele olhava para o menino, via a promessa cumprida do Senhor, e em determinado momento Deus diz, me dá o filho em oferta de holocaustos. Acho que muita gente correria, muitas pessoas correm por muito menos, elas são contrariadas e elas pulam fora. Bem, as pessoas não temem a Deus como dizem que temem a Deus e andam nos seus caminhos. Não reconhecem o que o Senhor diz sobre a palavra, sobre a honra, sobre a autoridade. Elas agem independentemente. Abraão poderia ter agido assim. Ele poderia ter sido alguém como um outro, um comum na história. E nem teríamos Abraão como grande pai da fé. Então veja que quando você recebe um comando de Deus, e isso é um desafio para você, quando você é confrontado na sua própria vontade, você precisa checar se você teme a Deus. Temer a Deus é seguir as Escrituras, seguir a palavra de Deus. Compreende isso? Mesmo quando não pareça boa a vontade do Senhor. Mas isso é temer a Deus. Mesmo que a minha carne queira outra coisa, os meus desejos queiram outras coisas. Homens que fazem a diferença em seus dias são como Abraão. Ele se levantou de madrugada, diz a Bíblia. Pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo, pegou a corda e o filho. E o filho, em determinado momento, diz, pai, aqui tem tudo para o holocausto. Mas cadê o cordeiro? Nós esquecemos de trazer a ovelhinha, o carneiro. E Abraão, profeticamente, com o coração, creio eu, carregado de sentimentos. A Bíblia não diz se ele estava chorando ou não, mas imagino eu. Imaginamos nós, pais, o sentimento e a dor. E ele disse, filho, Deus proverá, Jeová Jirê. Hoje a gente celebra Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que vai dar os recursos, sempre associado ao que Deus nos dará como provisão. Mas a provisão de Deus é o Cordeiro. Deus nos deu o Cordeiro. Deus proverá o Cordeiro para si, meu filho. O Cordeiro é Cristo. Quando você tem Jesus e teme a Jesus, você guarda os seus mandamentos, você anda na autoridade da palavra, você guarda a fé, você ama o irmão, você honra o próximo. Por quê? Porque você teme a Deus. Quando você teme a Deus, há uma promessa. Você é feliz. Você é feliz tendo pouco ou tendo muito. Mas é impossível ter Jesus e ser escasso. É impossível conhecer Cristo Jesus e ser falido. Você não é falido, você não é pobre, você não é cego e nem é nu. Você é filho, amado, você é rei, como ele é, justo, santo. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Diz a Bíblia, e já foi abençoado nele com toda sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus há todos os recursos para uma vida de felicidade. Aleluia, amém? A meta na sua vida é ser feliz, mas felicidade é uma consequência e não uma busca em si mesmo. Não é um alvo, eu quero ser feliz, mas é um princípio. Qual? Tema a Deus e anda nos seus caminhos. A mesma coisa concluiu Salomão, o homem mais sábio da terra. Em Eclesiastes, no final da vida, depois de experimentar tudo que o mundo poderia dar, ele disse, eu não poupei o que desejou o meu olho, os meus olhos. Eu não poupei. Ele, até a loucura, ele experimentou. Ele experimentou todas as mulheres que ele quis, ele experimentou todos os carros que ele quis, ele experimentou todas as casas, o ouro, ele criou gados, bosques, comprou escravos, fez tudo o que a mente poderia de um homem desejar, testando o limite para encontrar a sabedoria. E no final da vida, ele conclui o seguinte, que o fim de tudo, o resumo da vida é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque um dia
todos nós prestaremos contas diante dele. Então, se você vive uma vida independente de Deus, você não teme a Deus. Se você faz o que você quer, participa se quiser, você entra e sai de acordo com a sua vontade, ou com as suas emoções, com a sua própria justiça, alto lá. Isso não é temer a Deus. Temer a Deus é o que a Bíblia diz, eu vou seguir. Se a Bíblia diz para eu me humilhar, eu me humilharei. Se a Bíblia diz para eu responder, eu responderei. Mesmo que isso me cause um constrangimento. Mas o homem que teme a Deus anda nos seus caminhos e feliz será. Mas não é só esse homem. Aí segue o texto da palavra. Do trabalho de tuas mãos comerás. Porque o trabalho para o homem é algo digno. Amém? Feliz serás e tudo te irá bem. Uau! Vamos repetir, porque a ênfase da promessa é maravilhosa. O homem que teme a Deus anda nos caminhos de Deus. Segue a palavra. Ele vai comer do trabalho das suas mãos. Então, uma pessoa frutífera, uma pessoa que tem satisfação. Você sabe, uma das coisas, né, é você se sentir, uma das coisas que traz tanta alegria, né, o coração, é você se sentir útil. Você se sentir uma pessoa útil, né? Alguém que para de realizar algo, ele se sente inútil. Inútil. Você é uma pessoa que foi criada para o trabalho, para o avançar, para o desbravar, para a conquista, para sonhos. Assim somos nós, assim é o Senhor. Ele nunca parou. O Espírito Santo são rios de água viva. O Espírito Santo não é água parada, são rios, ou seja, sempre em movimento. A vida com ele é novidade, dinâmica, compreende? Então nós precisamos desse dinamismo na vida. Alguém que se tranca em si mesmo e para de realizar, essa pessoa define depressão. Então você nunca deve parar, amém? Sempre seguir. Mas a bênção de ser feliz, mais uma vez repetida, e sucesso. A Bíblia está dizendo que vai ter sucesso. É a mesma coisa que o Salmo 1. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é o homem, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Veja, antes dele se assentar, ele tem prazer. E porque tem prazer, ele não se assenta. Amém? Essa é a chave. Então, palavra de Deus, Bíblia, tem que ser alimento para nós. Nós devemos desfrutar da Bíblia com prazer. Falar da Bíblia deve encher a nossa boca de saliva do alimento celestial, do desejo de comer a palavra. Ela é mel para nós. Amém? Ela nos sacia. Nós não andamos pelo que vemos, pelos acontecimentos ou pela opinião das pessoas, mas pela palavra de Deus. Amém? Feliz será. E como essa felicidade é tangível, tocável, experimentada? Aí o salmista diz, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Veja, toca a esposa. Então, se você tem uma esposa depressiva, você precisa temer a Deus. Se você tem uma mulher que não encontra felicidade em nada, há um caminho que vocês não estão seguindo adequadamente. Porque o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, a sua esposa no interior da casa é a videira frutífera. A videira produz a uva. A uva produz o vinho. O vinho na Bíblia simboliza a alegria, mas simboliza o mover do Espírito também. Jesus diz que não podemos colocar vinho novo em odres velhos, estruturas velhas, pensamentos antigos. Você nasceu de novo e a Bíblia diz, tudo se fez novo. Você que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está escrito isso. Isso significa que a sua vida é uma vida de felicidade, de alegria, de produção. Você é uma videira frutífera, querida. Amém? Agora, produza frutos, produza alegria. É um prazer o seu marido voltar para casa. Ele não vê a hora de chegar em casa. Mas, se ele encontra uma pessoa, né, uma mulher
que está reclamando da vida, murmurando das coisas, reclamando de todo mundo, esse homem faz hora extra sem ter o que fazer, só para demorar, só para não chegar em casa e ouvir mais dos desgostos da vida, nada disso. Mas tudo começa com o homem. Está escrito, o homem que teme a Deus anda nos seus caminhos, sua bênção passa para casa, a bênção está no lar. Então ao homem cabe a responsabilidade, o homem é o líder, o homem é o ministro, o homem é o sacerdote, o homem é o cabeça, o homem é a proteção, o homem deve ser aquele que leva a sua casa nos caminhos do Senhor. Seus filhos são guiados no caminho do Senhor. O homem não é guiado pela opinião da esposa. Adão foi guiado pela opinião da esposa e falhou. O homem que teme a Deus é guiado por Deus e pela sua palavra. Então, não são os outros, por mais familiares ou íntimos que sejam, que definem as escolhas de um homem bem-aventurado. É a palavra de Deus. Então Deus precisa ressuscitar uma geração de homens. Homens que temem a Deus, homens corajosos, homens valorosos, homens que temem ao Senhor, que não abrem mão de andar nos caminhos do Senhor. Mas nós encontramos homens frouxos, fracos, fragilizados pela opinião dos outros, homens facilmente seduzidos pelo sexo, pela mulher estranha, homens cobiçosos, gananciosos, avarentos. Você encontra os homens dos últimos dias, que Paulo diz que eles serão sem afeição natural, eles serão inconstantes, infiéis aos contratos, eles não terão respeito nem honra. Está escrito, nos últimos dias serão homens assim. Mas você que teme ao Senhor, filho, ande nos caminhos de Deus, mesmo que sejam estreitos. Sua esposa, no interior da sua casa, é um lugar é uma vinha, amém? É uma vinha frutífera, onde do melhor vinho, como Jesus que transformou água em vinho, vai produzir alegria, vai encantar as pessoas. Aleluia! Nada é mais importante do que ter uma esposa alegre em casa. Nada é mais importante do que ter uma esposa alegre dentro de casa. Mas não é só para a esposa. Segue o texto. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então, o rebento da oliveira. A oliveira é uma árvore muito forte. Se você cortar um toco dela, ok? Você a desconecta da vida orgânica, da terra, certo? Ela não produziria nada, um toco não produz nada, só produz na presença de Deus, para quem ouviu a mensagem domingo, amém? Mas isso fala sim, da unção da presença de Deus. Então, se você pegar um toco de oliveira e jogar no Monte Hermon, lá no topo, que é neve, ele brota. Se você jogar lá perto do Mar Morto, deserto, baixo, ou no próprio deserto, ele brota. É uma árvore que sempre vai produzir frutos. É uma árvore frutífera, porque ele tem sobre ele a bênção do Senhor. E é uma bênção que é traduzida, né? A oliveira simboliza para nós como o azeite, a unção do Espírito. É por isso que a Bíblia diz que os teus filhos serão reparadores de brecha, que eles serão poderosos sobre a terra. Então, poderosos sobre a terra, a bênção de Deus, seus filhos serão poderosos sobre a terra, não serão roubados pelo maligno, não serão seduzidos pelas coisas do mundo, não serão seduzidos pelos comportamentos mundanos, mas eles são poderosos em Deus. Homem, tema a Deus, anda nos seus caminhos, tenha uma decisão para a sua vida. Eu vou seguir as Escrituras, eu vou declarar as Escrituras no meu lar, eu me levanto para declarar a verdade, mesmo que destoie de todos. Sabe, Deus tem os seus profetas em cada geração. E uma das características que você descobre de um profeta é que ele ousou falar a verdade quando todos criam numa mentira. Você pega Jeremias. Jeremias profetizava, vocês serão presos. E o povo, os outros profetas, os sacerdotes, os reis, cala a boca, jogaram ele no calabouço e diziam para ele, como você pode falar contrário àquilo que é até promessa, que Deus abençoaria o seu povo? Mas porque o povo naqueles dias era um povo iníquo, o juízo era ser levado cativo.
E ele profetizou na contramão de tudo. Você pega outros por outro lado profetizando na restauração dos princípios da palavra de Deus, enquanto numa geração corrupta. Eles foram esbofeteados, machucados, foram testemunhas, né, de coisas que hoje não caberia na nossa imaginação. Alguns andaram nus, alguns, né, tinham filhos, e o nome do filho era um testemunho contra uma nação, Israel. Bem, hoje nós celebramos os profetas. Hoje nós falamos, profeta. Mas profeta é aquele que anda no caminho de Deus, fala a palavra de Deus quando todo mundo é contrário. É essa ousadia da unção de Deus. Não estou falando de alguém que, né, sai ofendendo ninguém, nada disso. Isso não é profeta. O profeta da nova aliança nunca derruba, ele só levanta as pessoas, amém? Ele nunca bate, ele só levanta. Essa palavra profética da nova aliança. Mas o que eu quero te dizer é, temer a Deus é dar o único filho, é dá-lo como sacrifício e oferta queimada ao Senhor. É olhar a promessa que te traz alegria e entregá-la confiando em Deus. Porque se ele pediu, se ele disse, eu não entendo, mas eu obedeço, esse é o homem que teme a Deus, que segue a Bíblia. Se a Bíblia diz pratique, pratique. Se a Bíblia diz vá, vá. Se a Bíblia diz honre, eu honro. Eu não sou entregue, né, aos ardis das conversas deste mundo. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Esposa frutífera, ele é feliz, tudo irá bem, os filhos, a roda da tua mesa. Então dá para perceber no interior da casa. Você abre a porta, tem uma videira envolvendo a casa, cachos de uva de alegria. Aí você senta à mesa e os filhos ao redor da mesa são os rebentos da oliveira, da unção, da força, da sabedoria do Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Sião é a igreja na nova aliança. Nós estamos no Monte Sião, é o Monte da Graça. O Monte Sião representa a graça de Deus para nós. Deus escolheu o Monte Sião como morada, diz a Bíblia. Nós somos a morada de Deus, nós vivemos na graça do Senhor. Então o Senhor te abençoe desde a igreja, amém? Para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Jerusalém, durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Nós somos o Israel de Deus, nós somos a Sião representando a graça do Senhor Jesus, e o que o Senhor diz é que Ele te abençoa, Ele te favorece, e a bênção de Deus para hoje é, seja feliz, seja bem-sucedida, seja alegre, esposa, seja alegre, tire a alegria do seu coração. Filhos de Deus, sejam ungidos pelo Espírito Santo. Filhos, a Bíblia diz, vocês são fortes porque venceram o maligno, venceram o diabo, porque vocês guardam a palavra de Deus. Que bem-aventurança. Toda a felicidade de Deus começa no lar. Se você destruir o lar, você nunca vai ser feliz. Nunca será. Nunca será. Nunca será. Então, homem, começa com você. Amém. Seja alguém posicionado nos caminhos do Senhor. Tema a Deus. Leve a sua casa a conhecer ao Senhor. É tão lindo quando em Israel nós vemos a imagem do pai trazendo os filhos, a família, a esposa, com o cordeiro. E eles subiam a Jerusalém. Então, anualmente eles tinham que subir a Jerusalém. Havia 3 convocações sagradas que Deus fazia. E o pai vinha com a família de longas distâncias, andando no deserto, dias e dias. Mas ele vinha com a família, vinha com o cordeiro perfeito para entregar como sacrifício também. Ele subia a Jerusalém. Paz seja sobre a sua casa, paz seja sobre o seu negócio. Que o Senhor te favoreça nesse mundo de trevas. Você é luz. Você é ungido, você tem a unção do Espírito que te guia, que te fortalece, que te livra do mal. Você tem a alegria do Senhor, que é o Espírito transbordando. Que o Senhor encha o teu cálice de alegria e Ele esparrame a todos que estiver ao seu redor, no nome daquele que morreu e ressuscitou por nós e está sentado no trono para confirmar a palavra escrita, Jesus. Amém? Abraço carinhoso em nome de Jesus. Até amanhã. Amém. Amém.